sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, porque somos nós para que murmureis contra nós. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois que somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença de Deus, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eu vou ler até aqui, mas todo o capítulo de número 16 de Êxodo tem lições preciosíssimas para cada um de nós. Olhamos, queridos irmãos, para esse capítulo de número 16, que faz menção do período pós-cativeiro egípcio. O povo de Israel que ficou 430 anos sob a opressão dos faraós, que passaram durante todo esse período, e depois de um período longo, por mais de 400 anos, esse povo é liberto de lá, daquele lugar, daquela opressão, estão em caminho, em peregrinação, para mais uma etapa de uma promessa que Deus tinha dado a Abraão, promessa de uma terra que iria manar leite e mel. Dentro desse contexto, eles estão num período que antecede então a posse da terra. Quando nós olhamos, queridos irmãos, a história de Israel, nós nos identificamos bastante também com a nossa história. Nós que deveríamos ser o povo de Deus, plenamente gratos a Deus, tal como Israel também deveria ser, após um período de sofrimento, de exílio, foram libertos dele e agora estão vivendo um momento de murmuração. Nós, igreja do Senhor, servos de Deus, salvos em Jesus, libertos do cativeiro do pecado, também da mesma forma, libertos deste mundo vil, fomos salvos pela graça de Deus, e também temos uma promessa maior do que a de Israel naquele período, que é a posse de uma terra celestial, maior do que Cádiz Barneia. Surgem então momentos difíceis da nossa vida. Eu quero dizer que a obra de salvação, ela é a completude da nossa vida. Tudo se realizou pela nossa salvação. Já deveríamos ser plenamente gratos a isso somente, a isto apenas. Mas ainda assim, quando surgem momentos difíceis na nossa vida, quem nós apresentamos como culpado? Quando o seu fracasso no seu casamento acontece, a quem você culpa? Quando você perde um emprego, a quem você acredita a culpa? Em meio aos sofrimentos e lutas que você tem passado, a quem geralmente, eu estou falando isso genericamente, não pontualmente, a quem você o acusa de abandono? O nosso coração, ele é assim, ele não é diferente do povo de Israel. Por isso eu entendo que é importante a gente analisar esse texto aqui, porque ele retrata, no contexto de Israel, a falta de intimidade com Deus, que eles
ou melhor, a falta de intimidade de Deus que eles tinham, e a intimidade com Deus que eles não tinham. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu encontro em Deus suficiência. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu encontro nele suficiência. Diz o verso 4 deste capítulo 16, que o Senhor diz: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mesmo diante dessa promessa de Deus, nesse verso, de que Deus alimentaria a esse povo, o povo de Deus, ele é envolvido por uma nuvem fria de incredulidade. Quando eles então vão reportar para Moisés, dizendo: lá no Egito nós estávamos sentados, tendo panelas de carne, que comíamos pão a nos fartar. Mesmo Deus lhes garantindo o pão diário, que lhes seria suficiente para as suas vidas, eles ainda desejavam o alimento do Egito. O pão do céu não lhes abastecia suficientemente, eles ainda sentiam falta da carne e das cebolas do Egito. Ser servo do Deus de Israel envolve exclusividade. Ser servo do nosso Deus envolve servi-lo tão somente a Ele. Nós aprendemos, queridos irmãos, que não se pode servir a dois senhores. E não basta tão somente professarmos com os nossos lábios que Ele é o único Deus na nossa vida. As nossas ações devem revelar que Ele de fato é o único Deus. Nós não podemos nos alegrar com as belas canções evangélicas, mas também nos deleitarmos na música do mundo. Tem uma música do carnaval aí, que ficou muito na moda aí, de um camarada aí, que eu estou vendo de crente cantar essa música. Acho que a música não tem dinheiro, não tem não sei o quê, enfim. E aí, o que eu penso? O lábio que é consagrado para o louvor de Deus não pode ser o lábio que expresse o louvor do mundo. Gostamos das atividades da igreja, somos envolvidos a ela, mas quando surge um grau de prioridade, onde o domingo está ensolarado, e aí, igreja ou praia? Partiu praia, como diz o linguajar do Facebook que muitos usam. Quando surge a atenção de final do campeonato carioca brasileiro, Copa do Mundo e outras coisas mais, eu quero avisar que nessa igreja, aqui em decisão do conselho, final da Copa do Mundo, Brasil jogando, horário do culto, tem culto. Amém. Porque Jesus é mais importante do que Brasil, amém, que seleção brasileira, do que qualquer futebol, mas tudo é questão de prioridade, são princípios importantes que nós não podemos negociar. Estudo bíblico, culto na igreja, último capítulo da novela, ou qualquer outro lazer, eles nunca deveriam colocar em nós a duplicidade ou a dúvida da escolha.
familiaridade na nossa vida. Eu também preciso entender que mesmo havendo familiaridade com a palavra, elas são distintas. Santidade não é igual a atividade. Não confunda atividade com santidade. Quando Deus vai falar por intermédio do profeta Isaías, uma palavra muito dura, em que Deus fala por meio do profeta o seguinte: olha, que me adianta as vossas luas novas, as vossas festas, os vossos ritos, porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Israel dava o seu dízimo, traziam suas ofertas, compareciam o templo para os atos litúrgicos, mas havia pecado. Não se engane que você engana. Deus, ele tem que ser suficiente. Quando eu busco, eu preciso de algo mais. A gente diz, eu preciso de algo mais. Isso nos faz concluir que algo não é suficiente para mim. Quando eu sirvo a Deus, entrego a minha vida para Deus, eu não preciso de mais nada para completar a minha vida. Ou seja, Ele é, diz uma música, até estou lembrando, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Estava com saudade de ouvir o pastor cantar nos sermões, então aí está esse momento aqui. Ele é tudo para nós, queridos irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Diz a lei física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se há espaço vazio, é possível que Deus não esteja ali, porque quando Ele vem ao nosso encontro, não há espaço para mais nada, porque o nosso Deus, Ele é suficiente. É isso que Deus estava ensinando para Israel. O pão que Deus estava dando era suficiente para eles. O pão que Deus te dá é suficiente para a sua vida. Intimidade com Deus me faz entender que Deus é suficiente. Intimidade com Deus me faz entender que eu preciso estabelecer com Ele uma relação de dependência. Salmo 78, verso 25, vai falar sobre o maná como o pão dos anjos. Agora você vê que Deus, Ele manda o maná para colocar Israel à prova, para saber se eles realmente andavam na lei do Senhor. O verso 8 vai dizer o seguinte: à tarde, carne, pela manhã, pão que vos farte. Eles deveriam confiar em Deus, andando na confiança de que aquele amor de Deus havia libertado gloriosamente da escravidão do Egito. Parece que nós temos dificuldades a ser gratos com o amor. Parece que nós vivemos a disciplina quando ela é imposta, exigida. A gente não consegue lidar, às vezes até no relacionamento, né? Não conseguimos lidar com a fidelidade por alguém que faz por amor. Era esse o problema. O Deus tratava com eles com amor. Eles precisavam entender e recordar que era infinitamente estar com Deus no deserto
do que ele estar nos fornos de tijolos de Faraó. Mas é incrível, parece que o coração humano acha muito difícil dar crédito a Deus pelo seu amor perfeito e puro. A gente não consegue dar crédito quando a expressão é tão somente de amor, e o que ele exige de nós é amor. Como as pessoas acham motivos para murmurarem contra Deus, parece que depositam mais confiança em Satanás do que em Deus. Colheram maná a cada dia, aumentaria a eles a dependência diária e a confiança de Israel em Deus. Não basta apenas, queridos irmãos, conhecer os feitos de Deus, suas obras. Isso significa tão somente andar na periferia do seu chamado, sem conhecer de fato para que fomos chamados. O grande perigo é nós andarmos e vivermos egoisticamente, sem desfrutar, melhor, apenas querendo desfrutar das suas bênçãos e do seu poder, mas não buscar andar nos seus caminhos. Durante 40 anos, eles viram a obra de Deus na vida deles, o cuidado de Deus sobre suas vidas. Intimidade com Deus gera dependência. Quem te falou que você é independente, que você não precisa de Deus para nada? Quem te falou que você é independente, que você não precisa de Deus para nada? Você pode até achar que não precisa, mas sem o Senhor você não é ninguém. Ainda que você diga, não, de fato, eu preciso, eu dependo de Deus. Mas essa relação ela precisa ser expressa com ação. Ela precisa ser expressa. Então, quando eu me coloco na presença de Deus, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, socorre-me. Quando então, nos momentos mais angustiantes, em que eu olho para um lado e para o outro, não encontro socorro, quando diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, será que de lá vem o meu socorro? Não, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você precisa ser dependente de Deus, você precisa clamar a Deus, você precisa orar a Deus, você precisa se derramar na presença de Deus. Assim se estabelece uma relação de dependência com Deus. Eles precisavam entender que dependiam de Deus. Carreira só é fracasso. Tem que ter essa relação de dependência do Senhor. Intimidade com Deus. Além de encontrar suficiência, dependência, ela traz para mim providência. Não há sequer uma posição em toda a peregrinação dos eleitos de Deus, cujos limites não tenham sido eles cuidadosamente traçados pela mão e sabedoria infalível de Deus. Quando Deus os visitou e tirou o seu povo do Egito, não foi com o propósito de deixarem morrer no deserto de fome e sede, como eles aqui murmuravam. Mas o grande problema é que eles estavam interessados na obra de Deus e não nos caminhos de Deus. Este povo não conhecia o caráter de Deus. Deus queria que Israel confiasse nele, descansasse nele.
Deus tinha se revelado em graça para com eles, demonstrou o seu poder, o seu amor, quando os livrou da escravidão do Egito. Intimidade com Deus me faz desfrutar da providência de Deus. Que Deus queria ensinar aquele povo o maná. Israel não entendeu o propósito do maná. Eles apanharam o maná e comiam o maná sem compreender o seu propósito. Havia naquele maná mais do que um nutriente para matar a fome deles. Imagine que delícia deve ser o maná. Irmãos, na verdade o que vem de Deus é tudo bênção. O texto da palavra do Senhor diz que Deus mandou: pega lá aquele porco e come. Urubu. Quem é de Deus é bênção. Se for de Deus, irmão. Que Deus queria mostrar para eles. Há um aspecto espiritual aí nesse texto. Deus está mostrando para eles que há algo mais delicioso do que o maná que eles comeram no deserto. Deus está revelando para eles o seu Filho. Naquele maná não estava apenas o suprimento de Deus para a fome de Deus, mas o suprimento de Deus para o espírito deles. Mas eles ainda continuavam e insistiam em não conhecer a Deus. Deus está se revelando para eles e eles não compreendem. Nada faltou para o povo de Deus. Ele é o provedor. Jesus é o maná que desceu do céu. Nada faltará para eles. Não apenas o alimento material, mas Jesus é o maná que desceu do céu. Ele é alimento espiritual. Nada vai faltar para você. Ele estará presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é o Deus da providência. Intimidade com Deus me faz entender que Ele é suficiente. Intimidade com Deus me faz entender de que Ele é suficiente, não precisa de nada. Intimidade com Deus me faz compreender, e isso é muito bom, que eu não dependo de ninguém. Não preciso fazer acordos, não preciso fazer alianças, não preciso negociar. Eu dependo tão somente de Deus. Intimidade com Deus me faz crer que eu dependo dEle. Ele é aquele que vai prover para mim o pão diário. Intimidade com Deus me faz entender que Ele é a provisão para a nossa vida. Não vai faltar nada para você. Não vai faltar o pão. Não vai faltar a água. Não vai faltar o conforto. Não vai faltar o consolo. Não vai faltar, porque Ele é o Deus da providência. Isso se manifestou plenamente na pessoa de Jesus. O pão do céu que nos garantiu a vida eterna. A vida eterna com Ele. Ele é o pão que desceu do céu. Olhando para tudo isso que nós falamos,
Eu pergunto. E aqui está o texto, queridos. Leia Êxodo 16, para que você não entenda que essa palavra é a palavra de honra. Para que você não entenda que isso é palavra minha. Para que você entenda que isso aqui é a palavra de Deus. E eu pergunto, você quer ter intimidade com Deus? Eu falo isso e às vezes eu penso, minha palavra é antiquada, minha palavra está fora de moda, minha palavra não atrai. Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda queremos ser bons do Egito. Porque muitos de nós ainda estamos muito ligados à terra e desligados do céu. Muitos de nós queremos barganhar com Deus. Nós queremos apenas as bênçãos de Deus, mas não queremos a Deus. Talvez falar de intimidade com Deus, eu não sei. Somente o Espírito Santo pode despertar no teu coração esse interesse. Eu quero terminar minha palavra dizendo que eu ainda estava conversando com o Raul. Eu vou compartilhar com os irmãos. Raul Long, pastor presbiteriano, primeiro pastor presbiteriano angolano. E ele falou com muita propriedade: os pastores perderam a fé, perderam a centralidade de Deus, a fidelidade às Escrituras, a santidade política, porque ele depende do conselho, ele depende da igreja. Então, ele fala que a igreja, muitos querem agradar o governo, querem ser convenientes e querem agradar aos outros. E eu aqui nesse lugar, diante dessa igreja, diante dos meus presbíteros, que eu os amo, mas eu vou ser bem claro. Eu vou agradar a Deus. E falei isso aqui na consagração sexta-feira. Deus te gostamos. Intimidade com Deus me faz entender que Ele é suficiente. Intimidade com Deus me faz entender que eu dependo dEle. E eu aqui digo mais uma vez, eu não dependo da igreja, não dependo do conselho, não dependo do presbitério, não dependo do Supremo Conselho de Ensino, eu só dependo de Deus. Você vai sair para a tua causa amanhã, está dependendo de quem? Se você sair para alguma situação, precisando que você depende daquela pessoa, dispensa ela. Olha, eu estou dizendo para você que eu não preciso de depender de você, eu estou dependendo de Deus. E aí, a intimidade com Deus te dá providência. O Senhor não vai deixar faltar. Lembra dessa história? Eles começaram a trabalhar com o braço deles, começaram a colher o pão. Amanhã a gente precisa de pão, e precisa de pão para amanhã, então vamos escolher para que amanhã a gente tenha pão. Então começaram a guardar o pão, mas nós dependemos do Senhor. E o Senhor falou com eles: olha, jogue esse pão, que esse pão vai dar bicho, amanhã tem novo pão, é o pão diário. O Senhor proverá todas as coisas.
Intimidade com Deus é suficiência. Intimidade com Deus é dependência. Intimidade com Deus é providência. E o que o Senhor nos abençoe.